Bom dia, Marcelo Almeida. Bom dia. Você, como é que tá? Tudo certo. Abriu a câmera, surpresa. A gente tem convidado. Já vamos falar com ele. Amarelo, surpresa amarela. Surpresa amarela. Não é coelhinho de Páscoa, nem Natal. A gente não vai pular o Amatê, mas como quem está nos assistindo e já enxergou aqui a presença dele, já vou dizer quem que está aqui. É o Dr. Júlio César Nogueira Dutra, presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, de Apucarana, no Paraná, que hoje vai falar sobre saúde mental, Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Bom dia. Bom dia, Roberto, bom dia, Marcelo, bom dia, Marquinhos, e bom dia, Paraná. A gente vai começar o nosso bate-papo sobre saúde mental. Os ouvintes ficaram muito contentes com a conversa que a gente teve na semana passada com o Dr. Kleber, que veio aqui, falou bastante sobre depressão, sobre outros transtornos, né, de saúde mental que levam as pessoas ao ponto do suicídio, ou quase isso, né? E, mais uma vez, o canal para participação é o nosso WhatsApp. Os ouvintes que quiserem participar, se sintam à vontade para fazer perguntas aqui. 419-9277-0063. É muito importante falar sobre o assunto, né? Bom, eu vou começar por um infográfico que eu vi, até um conteúdo patrocinado da Janssen, que está hoje na Folha de São Paulo, mas que tem um infográfico muito interessante sobre o suicídio, doutor, que eu acho que é importante a gente partir já direto no assunto, que é a proposta, né? Então, aqui eles estão colocando que 17% dos brasileiros, em algum momento da vida, já pensaram em suicídio. É um índice altíssimo, né? Que 4,8%, ou quase 5%, chegaram a elaborar um plano para tirar a própria vida. 55% das pessoas que morrem por suicídio nunca consultaram um profissional de saúde mental ao longo da vida, e 80% foram um outro médico, que não o psiquiatra, no mês anterior ao suicídio, ou seja, estavam com algum problema já de saúde, sinais ali de que a coisa não ia bem, mas não procuraram o psiquiatra. Qual que é a importância de a gente falar sobre essa desproporção de pessoas que sofrem de problemas de saúde mental e nunca são avaliadas por um psiquiatra? Primeiro eu quero agradecer já de antemão a Rádio T por estar trazendo esse tema em pauta. A Rádio T, ela vai na contramão sempre, né, das outras emissoras, dos canais de informação. Por quê? Porque ela traz o tema o suicídio ao ar. Isso é muito importante, porque falar sobre o suicídio é necessário. Nós não vamos cometer nenhum perjúrio. Nós precisamos abordar esse tema. Sim. Agora, em relação a esses infográficos, já temos aí dados, inclusive, de que na semana, né, do ato extremo, na semana que a pessoa se suicida, mais de 90% procurou ajuda em algum órgão de saúde por algum profissional de saúde. Então você imagina a dimensão do sofrimento desse cérebro em busca de atenção ao seu problema e muitas vezes não sabendo nem explicar o que estava sentindo. Se nós formos avaliar isso, é a mesma coisa que alguém que está com uma dor no peito, não procura ajuda, essa dor vai aumentando até chegar ao momento do seu infarto e ela não teve nenhum tipo de assistência, né? O problema é que muitas vezes nós, seres humanos, nós, comunidade, aí eu falo com você, ouvinte, que não acaba nunca olhando para o seu lado e assim para a tela do seu celular apenas, esquece que o ser humano existe, esquece que existem sentimentos, esquece da empatia, esquece de olhar para aquela pessoa que começa a fazer uma confusão mental, ela começa a emagrecer, ela começa a engordar, ela começa a não dormir, ela começa a dormir demais, ela se afasta de todas as atividades plenas da vida, e você não está vendo, e ela trabalha contigo todos os dias, e você não vê isso. E é esse o sofrimento que nos traz à tona. É isso que o ouvinte tem que ouvir. As pessoas que mudam o seu comportamento repentinamente, essa pessoa precisa ter esse cuidado, precisa ser olhada dessa forma para que a gente possa fazer essa prevenção do suicídio. A gente tem dados aqui globais sobre o suicídio que mostram que são os homens idosos que são mais vítimas de suicídio, seguidos de homens jovens e depois as mulheres na meia-idade. Existe uma explicação por que esses grupos são mais vulneráveis ao suicídio? Deixa eu pegar uma carona, só que interessante. Hoje tem uma matéria no jornal chamada Longa Covid. A Organização Mundial da Saúde declara a pandemia está perto do fim, mas danos à saúde pública são amplos e duradouros. Daí tem um pedacinho pequenininho, olha. No primeiro ano da crise, as taxas de suicídio no Brasil, conquanto tenham se mantido estáveis, no geral, cresceram entre mulheres, 7%, interessante, Roberto, e idosos, 9%, na comparação com a média dos últimos 10 anos, mostram aí um estudo recém-publicado. Nós temos que entender que o suicídio, ele abrange todos os tipos de sexo, idades, né? E ele vai ter uma conotação maior, né, no pessoal da faixa etária de 15 a 29 anos,
né, que é a quarta causa de morte no Brasil, dentro dessa faixa etária, que é a faixa etária mais produtiva que existe na vida, dos 15 aos 29, onde você está trabalhando, correndo, estudando, etc. E nós temos que entender que o suicídio ele vem aumentando no Brasil e na América Latina. E nos outros países do mundo já tem aí se regularizado um pouquinho. E esse aumento se deu muito pela pandemia. Nos últimos 2 anos, nós tínhamos uma taxa aí de 5,3%, pulou para 11%. Caramba. E nós temos também a questão o masculino e o feminino. As mulheres, elas tentam mais o suicídio. Elas tentam mais. Elas têm um sofrimento mental, e acho que a recorrência de depressão é maior entre as mulheres, recorrência. Né? Então, toda essa sensibilidade da mulher faz com que ela sofra um pouco mais ou com mais intensidade. Só que os homens se suicidam mais. Por quê? Porque os homens são mais extremos. Muitas vezes são mais fortes para fazer, para cometer, mais ousados para fazer isso. E a mulher, ela tem uma tendência de conversar mais. Então, ela conversa com a manicure, ela conversa com a cabeleireira, ela conversa com a vizinha e ela consegue, então, ter uma válvula de escape. Comunitária, né? Mais comum para a mulher. Mais né? leve, Ela se ajuda mais mais. Né? Agora, a questão dos idosos, nós temos aí uma preocupação imensa com ele, porque o que aconteceu com nossos idosos, né? Se for pegar a pandemia, eles foram trancados dentro de casa. Todos os filhos cuidavam dos seus pais, trancando eles dentro de casa. O que acontece com o cérebro de uma pessoa que está fazendo seus poucos movimentos já nessa idade e, de repente, ela se vê reclusa dentro de casa? Ela vai adoecer. E esse adoecimento, muitas vezes, não é visto pela sociedade, não é visto pela família, é entendido só como uma falta de energia devido à idade, e aí que vem os problemas. Olha. Porque essa desordem química vai atacar qualquer ser humano em qualquer faixa da vida, né? Faixa etária da vida. Tem uma participação do Almir que está fazendo uma pergunta interessante aqui. Ele diz, diante dessa informação de que há um percentual significativo de pessoas que procuram o sistema de saúde, o doutor considera que falta preparo para os profissionais que não são especialistas no assunto? Vou pegar uma carona nessa. É preparo, mas assim, você tem que ter um protocolo de diagnóstico? Você tem uma preparação para isso? Como é que faz? Como é que você ele chega sabe lá que no ele é pneumologista e demonstra um problema de saúde mental. Perfeito. Eu vejo assim, Almir, parabéns, tua pergunta é fundamental. Esse é um dos quesitos que a Associação Paranaense de Psiquiatria vem batendo e é um dos trabalhos que ela quer desenvolver no próximo ano em tentar levar essa preparação ou chamar a atenção desses profissionais da área da saúde. Então, ontem mesmo nós estávamos discutindo um plano de ação onde nós queremos pegar no Paraná as cidades com IDH mais baixo e levar os profissionais da psiquiatria para poder explicar para os colaboradores da área da saúde como um todo, desde a zeladora até o médico, Marcelo. Todos. Nós vamos separar em 2 grupos. Um grupo que vai falar sobre medicação e outro grupo que vai falar sobre prevenção. E nós queremos levar os psiquiatras para fazer esse trabalho para que as pessoas percebam que procurar alguém na área da saúde é entrar no posto de saúde. E lá vai estar muitas vezes a zeladora e ela tem que já ter um preparo de tentar começar a pensar mais sobre isso. Né? Então nós temos lá o técnico de enfermagem, todos eles, e preparar melhor. Nós precisamos capacitar, sim. Por quê? Porque nós médicos, e eu sou médico, muitas vezes nós temos os próprios médicos nos olhando como algo com estigma, com preconceito. O psiquiatra, a medicação psiquiátrica, e não é bem assim. Nós somos uma especialidade que estamos aí a favor da vida, temos que ser vistos como tais, né? Agora, nossa preocupação se dá muitas vezes por esse despreparo de todos os sistemas, desde a zeladora até o médico. O profissional da área da saúde, ele precisa olhar com mais atenção para a psiquiatria e para o portador de doença mental, com certeza. E muitas pessoas, muitos pacientes que têm outras doenças, acabam, em decorrência dessas doenças, de toda a situação traumática do tratamento, a dor, o desconforto, até o desequilíbrio químico que as doenças causam muitas vezes, isso acaba levando a pessoa a desenvolver uma síndrome do pânico ou uma depressão, né? Então, muitas vezes, assim, a saúde frágil, ela é um ponto de partida, muitas vezes, para um problema de saúde mental futuro, não? Com certeza. Eu acho que, assim, o abalo, desde de eu ter uma manchinha na pele, tem pessoas que se assustam e começam a desenvolver pânico, né? Tem pessoas que desenvolvem câncer e muitas vezes não, elas conseguem ter essa resiliência. Então, isso vai muito do ser humano para ser humano. O que nós temos que entender é que nós temos estudos que demonstram entre 15 mil pacientes, né, que foram avaliados, que se suicidaram, e nós chegamos aí a um cálculo de 96,7%, nós encontramos diagnósticos anteriores com alguma doença mental.
Então, o simples fato, acho que fica claro aqui assim, o simples fato de você pensar em se matar já é uma doença mental, porque essa pessoa não está legal. Alguma coisa está errada. Mas geralmente a causa é a depressão. Nós temos... Uma forte depressão pode levar ao suicídio. Sim, com certeza. Nós temos aí a questão da bipolaridade, a questão da depressão e as dependências químicas, que também aí pegam uma taxa quase de 22% dessa população que se suicida. Então são todas formas que abalam essa química do cérebro, fazem com que a pessoa inicie esse processo e chegue aí a um processo Mas o alcoolismo levou à depressão ou a depressão levou ao alcoolismo? Aí é uma boa pergunta, né? Mas muitas vezes o que aconteceu, principalmente na pandemia, foi essa questão de, eu tô em casa, eu vou tomar uma, eu vou brincar daqui, vou fazer um churrasquinho ali, e quando vê, despertou essa compulsão e essa dependência. Então tem esses dois lados também. Se eu for assim, nós dois somos deprimidos aqui, eu e a Roberta, o que é bom para a Roberta, assim, os insumos, né, a base dos remédios, vamos supor, eu e a Roberta estamos deprimidos, estamos lá no fundo do poço nós dois, estamos quase querendo ir embora, passar para outro mundo. O remédio que a Roberta vai tomar precisa ser o mesmo remédio que eu vou tomar ou não? Existem os insumos, a base do remédio que vai regular minha cabeça, é o mesmo para as pessoas ou não? Seria bom, né, se fosse assim. No caso, nós não temos uma vacina igual a da Covid que serve para toda a população. Bom exemplo. E isso passa por uma análise, uma longa análise que só o psiquiatra vai conseguir conduzir, né? Então nós sempre alertamos para isso, porque a medicação, ela não é a medicação que eu posso lá pegar com a vizinha se faltou, ou se eu... tá sendo bom pro Marcelo, então eu vou passar pro Marquinho. Marquinho, pega aqui com o Marcelo, vai tomar um comprimidinho, vai ficar legal. Olha o Kleber falando aqui. Né? Olha o Kleber falando. Não o adianta. Kleber falou que o maior inimigo do psiquiatra é a comadre e a vizinha. Exatamente. Toma Kleber... esse amarelinho que fica bom. Exato, e o Kleber tá lá em Guarapuava nos ouvindo. Um grande abraço pro nosso vice-presidente daquela... Rapaz, esse cara trouxe. Ele é um traficante, sabe por quê? Não. Ele trouxe uma goiabada pra mim e pra Roberta. Cara, fez um estrago. Eu falei pra Roberta, tava falando ontem lá em casa. A gente vai chorar o resto do ano de saudade a hora da que eu goiabada. fui abrir a goiabada, eu falei, que preguiça abrir essa goiabada. Deve ser dura igual essa madeira aqui. Cara, os caras deram uma goiabada. Sabe que eu acho que eu vou importar essa goiabada? Importar. Acho que eu vou trazer essa goiabada pra prestinaria. Eu acho que vale a pena ter lá na prestinaria. Olha, Kleber, tá aí o recado, hein? Você tem que mandar mais pra cá. Ele contou essa história que foi muito legal. Pegou muito na gente essa história da comadre do vizinho. Você não pode trocar, não pode emprestar remédio para depressão, né? É uma longa anamnese, né? Nós temos que fazer realmente aí uma longa anamnese. E às vezes não acerta de primeira, né? Porque a química da pessoa não aceita, mas eu quero fazer mais uma pergunta, assim, porque você é psiquiatra, eu vou em você. Às 14h eu vou lá. Daí, às 4 chega a Roberta. Mas o teu diagnóstico é muito conversando e o teu diagnóstico não é pelo sangue. Não, é pela percepção. E essa percepção é que aí vem o tato do psiquiatra. Aí que vem a grande diferença. O médico ele é formado para diagnosticar através de exames, olhar, fazer avaliação, apalpar, pegar. O psiquiatra não. O psiquiatra precisa ter esse discernimento intelectual que ele vai tendo ao longo da profissionalização, onde ele vai olhar o sentimento, ele vai olhar as características, ele vai rever a personalidade, os movimentos. Eu olho até como você ata o cadarço, né? Se as tuas unhas estão compridas, estão curtas, onde que você coça, quais são teus tiques. Então nós somos preparados para isso, né? E nós não temos auxílio de diagnóstico. Mas você já tem um déjà vu, né? Você já tem um armário com as coisas. Com certeza. Eu acho que ao longo da vida todos nós vamos colocando muita coisa dentro desse armário que nos dá essa já base. Faz uma comparação. Sim. Não, o Marcelo tá lembrando o seu João. Exatamente. Eu acho que ele tá há 7 dias já. Ele tá grave. Exato. Preciso internar. Exato. E muitas vezes pode ir lá a Roberta e depois vai você com as mesmas queixas. O tratamento, o medicamento, a psicoterapia vai ser diferente. Tem que ter uma sensibilidade, uma inteligência ali na análise, porque as pessoas muitas vezes não sabem o que estão sentindo, não sabem expressar o que estão sentindo. É muito diferente de dói meu peito ou a garganta pega, não é? Exatamente. Então a pessoa sabe que não está bem, mas ela não sabe descrever muito bem o que está sentindo, né? Se é uma aflição, se é uma ansiedade, se é uma angústia, se é só uma inquietação. Mas sabe que ele me deu parabéns hoje aqui. Eu queria tentar resolver um assunto, não resolvi. Graças a eles eu tenho um psiquiatra e tenho um psicólogo. Hein? Tá vendo? E é interessante porque eu tava querendo explicar o que um remedinho que me deram me deu. E Roberto, você tá falando uma coisa mais importante. Como é que se explica? Eu falei, não, quando eu tomei o remédio me deu uma sensação que tudo é 20 menos por cento. A rotação é diferente. Não que eu fiquei, tô paz e amor, não, sabe? Não fumei um baseado, não enchi a cara, nada disso.
mas tudo fica 20% menos. Parece que tem uma barreira invisível que não me deixa passar para os monstros, não me deixa avançar. Enfim, e depois a minha sensação é uma coisa basal. É uma sensação que eu volto a ter meu controle. Que eu perdi o controle em algumas coisas. Eu não quero pensar na morte do meu pai. Eu não quero pensar no meu pai. Meu pai já morreu faz 12 anos, exemplo. E esse remédio dá uma sensação que ele me dá um controle. Eu não vou pensar e não penso. Sem o remédio, o controle manda em mim. E não eu mando no controle. Espetacular, então, Marcelo. Você tentando... falou exatamente aquilo que é. E é tão difícil de explicar. Isso, mas essa conversa com o psicólogo, com o psiquiatra, tentando explicar, né, a sensação que você tem, mas depois do terceiro dia, mas por que tem que aumentar agora de 25 miligramas para 50? Eu tô tão bem, por que tem que aumentar, né? Muitas vezes é essa pergunta. Por que pergunta, não pode né? tirar rapidamente? Então, é um assunto que faz parte muito da humanidade. Se todo mundo entendesse um pouquinho, sabe, um pouquinho, porque entender um pouquinho de psiquiatria é a capacidade de você se ler. Exatamente. Olha que loucura. Eu me leio já agora. Mas eu não conseguia me ler sem o remedinho. Você não é o seu cérebro. O cérebro é um órgão do seu corpo, né? Sim. Então, compreender que ele também te manda comandos ou causa sensações. Exato. E que aquilo desequilibra é importante. E você só consegue compreender ele quando você já tomou o remedinho. Aí, opa. Agora entendi. Você Agora sabe que os dois lados a frequência daí. correta, né? Exato. Você tá nos dois lados do balcão. Você sabe o que eu falo pro meu paciente? Eu falo assim para ele: bom, você me contou toda a tua história, você me contou todos os teus sintomas, você tá sentindo tudo isso que você me falou. Agora nós vamos fazer o seguinte: você vai imaginar que você tá aqui em cima, né? E com tudo isso, ao longo do nosso tratamento, você vai continuar sentindo tudo isso. Só que o que vai ser diferente? O nível de intensidade, que vai diminuindo, e você vai continuando sendo a mesma pessoa, com os mesmos sentimentos, com os mesmos medos, porém, cada vez menor, a intensidade menor, até o ponto em que você consegue controlar tudo isso. É assim que funciona. Então não existe um passe de mágica, eu vou tirar tudo isso de você. Eu acho que você pode usar uma metáfora que eu usei também. O remédio é protagonista, você que é o ator. Parabéns, olha só, vou sair daqui com mais uma hoje. Eu vou trabalhar na psiquiatria. Marcelo, vamos lá, tô precisando de ajuda nessa área, tá faltando gente. Tem muita gente mandando perguntas interessantes, colocações interessantes, vou registrar mais algumas aqui. O Sinésio escreveu para dizer o quanto é importante abordar o assunto, e diz o amigo, que tem um amigo que é socorrista, e diz que o índice de suicídio, tentativa de suicídio é muito grande, que a gente não tem ideia de quanto, né? Que quase todo dia tem ocorrência, e conta que perdeu um colega de 31 anos recentemente. Tem a participação da Silvia Pacheco, ela é aqui de Ponta Grossa, estudante de psicologia, e ela escreve dizendo, lembrando que a saúde mental também é apoiada por toda a equipe, né? Psicólogos são indispensáveis para esse acolhimento e a mudança de comportamento. E eu aproveito porque outras pessoas também trouxeram participações em que se misturam as figuras do psiquiatra e do psicoterapeuta, do psicólogo, né? Então, explicar como que cada um atua na questão da prevenção do suicídio e das doenças mentais como a depressão. Só que interessante, eu fui na psicóloga, tenho um psicólogo. A minha psicóloga, eu estava queimando, já tinha uns 6 meses, não conseguia ficar bem. A psicóloga mandou no psiquiatra. Falou, eu não tenho nada a ver com isso. E assim, e o psiquiatra continua na psicóloga, não deixa de ir nela semanalmente. Então, um caminho que eu vejo que deve ser normal é você procura a psicologia e a psicologia, o profissional da psicologia te recomenda um psiquiatra porque ele acha que chegou o momento de se tomar um remedinho. E vice-versa. E aí vem aquilo que eu gosto de falar e de frisar, o meu respeito, a minha admiração pela psicologia. Eu, como presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, preciso deixar isso claro aqui no ar, né? Que nós, psiquiatras, né, nós acreditamos, né, e lutamos pela psicologia. Nós somos todos em busca do mesmo resultado, nós queremos isso. E eu, como Júlio, psiquiatra, eu olho da seguinte forma, se eu pudesse todos os meus pacientes, eu teria eles junto no atendimento psiquiátrico, junto com o psicológico. Porque são profissões diferentes que trabalham com o mesmo intuito. Então vamos lá, uma analogia assim bem rapidinha para poder entender. Então eu fiz uma cirurgia do joelho com um médico, tá? Ortopedista. E esse meu joelho agora ele precisa do quê? Ele precisa de fisioterapia, né? Sou eu que faço? Eu sei. Eu sou habilitado? Não. Eu preciso ir no fisioterapeuta que vai fazer todas as manobras, os movimentos, vai fazer as sessões que eu preciso. São isso complementares. Então nós temos aqui o psiquiatra,
que vai fazer a cirurgia. Nós temos o fisioterapeuta, que é o psicólogo, que vai fazer essa sessão, entendeu? Então nós precisamos complementar. Não existe aqui a psiquiatria soberana, a psicologia soberana, não. Nós somos duas classes profissionais que unidas vamos ter o melhor resultado possível para o nosso paciente. São 7h50. O Cristiano Witoff, que é médico clínico, amigo do Dr. Júlio, há mais de 10 anos, está escrevendo para a gente, está gostando de acompanhar a entrevista, diz: eu percebo que o alto fluxo nos atendimentos nas UPAs e postos de saúde registra um aumento dos casos de ansiedade na população geral pós-pandemia, né? E os profissionais acabam generalizando tudo como se fosse ansiedade, não um transtorno, né? Não dão a atenção aos pacientes com o sofrimento mental que buscam ajuda antes de cometer um ato extremo, por exemplo, como o suicídio. Ele está colocando mais ou menos o que a gente falou antes, né? Identificar, né, que não é a ansiedade comum, que não é algo normal. As pessoas realmente saem muitas vezes da pandemia e estão sentindo isso com um transtorno mesmo de depressão ou ansiedade, né? Ô, Cristiano, um grande abraço para você, meu amigo. Eu espero que você siga essa carreira da psiquiatria. Ele tem um pezinho lá dentro da psiquiatria, é um grande médico da região norte do estado. Uma coisa que eu acho que o Cristiano quis deixar claro aqui também foi de que muitas vezes as pessoas procuram o médico, né, o médico clínico geral, outras profissões, e recebem como receita, muitas vezes, um antidepressivo. E o antidepressivo é apenas um do arsenal dos vários tipos de medicamento que a psiquiatria tem. Então ele chega lá e muitas vezes o médico não está bem preparado e embasado para poder fazer esse diagnóstico diferencial. Bom, aqui nós temos um quadro de distúrbio de humor, aqui nós temos uma depressão, aqui nós só temos um quadro de ansiedade, etc. E aí vai o antidepressivo como tudo. Então, passa fluoxetina e amitriptilina para todo mundo, que é o que tem no posto de saúde, né? E muitas vezes essa medicação, ela pode levar a pessoa para outros quadros emocionais, podendo potencializar mais ainda a sua doença. Existe essa possibilidade, então, do remédio psiquiátrico piorar a situação? Em alguns casos, levar à questão do suicídio. Há pensamentos, ideações. Por quê? Porque é o medicamento errado para o diagnóstico errado. Mas existe esse conceito de que tudo que você tem de dor é depressão. E aí que a gente tem que bater. Então vem também aquela questão de que nós queremos levar para os médicos também esse conceito. Tentar fazer com que eles visualizem essa outra ótica em relação a tratamentos, etc., para que eles possam realmente nos ajudar. Mas é uma coisa assim, você, por exemplo, hoje está com algum probleminha ginecológico, você tem à tua disposição quem ali na unidade básica de saúde? O médico clínico geral. Você vai lá e vai tentar resolver, é a porta de entrada. Se ele souber, ele vai tentar. Se ele não souber, o que ele tem que fazer? Tem que encaminhar para o ginecologista. É a mesma coisa que tem que acontecer com a psiquiatria. A gente tem uma participação da Sônia, escreveu aqui para perguntar sobre a questão do clima e da depressão. Por que no inverno as pessoas ficam mais deprimidas? Estamos entrando na primavera, então. Graças a Deus. Exatamente. Você viu? Não, agora que eu pensei, o amarelo é no inverno. Você tá vendo? Você pega a história do Japão, você pega a Inglaterra, fim do inverno, você pega a Noruega, Finlândia que eu fui, esses países que ficam 8 meses no frio, que o dia começa às 8 da manhã e acaba às 4 da tarde, né? E nós temos o sul do país também, né? Nós temos o sul do país, onde nós temos Rio Grande do Sul e Santa Catarina com as maiores taxas de suicídio do Brasil. E isso tem a ver com o clima, sim, né? E aí entra aquela questão das depressões sazonais, né? Que são das temporadas. Então o clima frio, né? Essa coisa do escurecer, de nós termos menos sol, possibilita, aumenta, potencializa, sim, os quadros emocionais. A Adriana de Colombo escreveu que sofre muito com frio, né? A depressão, dores, né? Então não é uma coisa incomum, né? A gente tem participação. Eu não acho que eu vou deixar para depois do intervalo essa, porque não vai dar tempo de você responder. Ótimo. Já são 7h54. Só vou colocar para a gente já ir pensando aqui. É um ouvinte que está contando que tem 3 situações seguidas de suicídio na família. Daí quero falar sobre a questão genética mesmo, né? De como as doenças, os problemas de saúde mental podem ter os precedentes genéticos aí para ficar atento. Vamos encerrando a edição estadual, mas a gente vai para o intervalo e volta para continuar com a entrevista. Aos que quiserem acompanhar ao vivo, a gente está lá no TNews no ar, no YouTube. Posso mandar o link pelo WhatsApp aqui para vocês, ou então depois dá para assistir a entrevista completa na nossa playlist de entrevistas no YouTube. Aos que vão ficar, boa quarta-feira, amanhã a gente está de volta. Até amanhã.
São 7h58. Hoje não tem notícia aqui no T-News. Hoje é dia de Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. Estamos com o presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, ele que é de Apucarana, Dr. Júlio César Nogueira Dutra. Muitas participações de ouvintes por ele é presidente novamente, né? Presidente novamente reeleito ontem, é isso? Isso, muito obrigado. Para mais 3 anos. Tem vice? Nós temos o Kleber, inclusive é nosso vice. Nós dividimos os vices em várias regiões do estado. Temos vice de Curitiba, temos vice de Guarapuava, temos vice de Toledo, nós temos vice de Londrina, né? A todos eles o nosso agradecimento total, né? Ontem nós tivemos as eleições, o Paraná todo votou, fomos reconduzidos ao cargo, estamos muito felizes e muito, assim, com um objetivo grande nos próximos 3 anos, fazer um trabalho que a pandemia não nos deixou fazer, né, durante muito tempo. Mas assim, eu sei que você parabeniza muito o Márcio, a Rádio T, mas mais do que isso, vocês quebraram um dogma, um mito, assim, né? Mas é a maneira simples de vocês falarem, hein? Esse assunto, a gente fala pro outro lado do balcão agora. Explicar coisa difícil de um jeito fácil. Tem que ser. Você vê, é tão bom. Quando nós esperamos o Kleber chegar, eu falei, pô, que legal que o Kleber vai chegar. Daí ontem ela falaram, até assim mesmo assim eu fui ler os jornais 5 da manhã. O Júlio vai chegar. E o papel de verdade, assim, porque eu digo, a Globo, eu acho um saco, acho um saco a televisão, porque, cara, esse cara coloca tanta besteira, a gente Massacra. Não, a gente podia usar a Globo, pega a Globo, que é a grande televisão nacional, para ensinar tanta coisa para as pessoas, né, das 8 às 9 da noite. Imaginou, cara? Esquece Ucrânia, esquece o Bolsonaro em Londres, esquece o comício do Lula, sabe? Não fica falando da menina que foi estuprada com 11 anos 2 vezes, esquece a bunduda dançando. Vamos falar sobre cabeça. Eu fico imaginando, se pegar um canal de televisão, você e o Kleber, os dois sentados, assim, o William Bonner meio de longe, assim. Nós vamos explicar durante 1 hora Colocou aqui. O Bonner lá nós vamos no falar cantinho. 1 hora. Nós vamos falar 1 hora sobre o que é angústia. Isso. A diferença de angústia para ansiedade. O que é o monstro que você acabou de explicar aqui fora do ar? Então, assim, cara, é porque quando você tem essa letra, você tem essa... E a mesma coisa, isso vale para qualquer coisa. Então, você vai fazer natação. Desaprendi uma abraçada diferente. Cara, mudou meu golfinho. Mudou minha batida de perna. Não é aqui. Esses dias não conseguia nadar, entrava água no olho. Falei, que saco esse óculos. A mulher bateu. Para, Marcelo, você tá com a máscara, a tua touca tá muito baixa. Então, quando você coloca teu óculos, tá colocando o óculos em cima da máscara. Levante a máscara um pouco para cima da sobrancelha, assim. Aí, agora deu certo. Agora não é o vai. óculos o problema. O problema é que tem plástico ali. E tá vedado aqui e entra água. Mas você sabe o que é que acontece? Você estava com uma profissional do lado. Então você poderia passar o resto da vida entrando água no olho sem saber. A profissional veio e fez o pequeno ajuste. E aquele pequeno ajuste, às vezes, melhorou demais ou salvou tua vida. Né? Procurar um profissional da área da saúde. Eu não preciso comprar óculos. Isso, entendeu? É esse o detalhe de procurar alguém que é especialista na área, que sabe o que está fazendo e que realmente estudou para isso, é um profissional. Mas o parabéns, medo de tratar, né? mas Sem medo de mexer mas o com a parabéns mente. de vocês é de falar um assunto. Eu sempre falo com a Roberta aqui, e eu acho que esse é o que a gente conseguiu fazer na Rádio T. Comunicação não é o que o cara fala, é o que o outro entende. Como é que fala um ardo que chora, que é Difícil. luto, cinza, com amor? É assim, Sim. é que vocês não veio falar de suicídio. A minha sensação, quando você e o Kleber falam, o caminho é o amor, o assunto é suicídio. É Exato. diferente. Nós falamos da vida, né? Isso aí. A Adele está escrevendo pra gente no Face. Infelizmente, há muito preconceito com o médico psiquiatra, uma cultura de que só se vai a esse especialista quem é louco. Precisamos mudar esse estigma. A gente falou bastante sobre isso aqui também, né? E o José Marcos, que nos escreveu para falar que teve 3 perdas por suicídio na família: o pai com 74 anos, a irmã com 54 e o irmão com 35, num prazo de 5 anos. E aí eu pergunto, né, qual é a explicação? E a gente sabe que muitas vezes o próprio médico pergunta se tem histórico de suicídio na família. Qual que é a relação? Vamos lá, para que todo mundo entenda qual que é a relação, né? Marcelo, você tem diabetes na família? Tem alguém com diabetes na família? Tenho. Quem? Meu avô era diabético. Ponto. Número 1. Você teve hipertensão? Quem infartou? É a mesma coisa para as desordens emocionais. Essa é a mesma lógica, né? Nós temos que entender que isso é genético, sim. Não quer dizer que os outros membros da família cometerão o suicídio. Não. Quer dizer que eles têm aí uma genética que pode conduzi-los com mais facilidade a um quadro de distúrbio de humor, ao quadro depressivo, às doenças emocionais como um todo. E aí que vem essa questão. Se eu tenho alguém da minha família que morreu
por infarto ao longo da vida, aí um tio, um pai, uma mãe, eu tenho que me cuidar com antecedência. Então eu tenho que fazer essa prevenção. Então vai o recado para o nosso ouvinte da seguinte forma: ficar de olho em todos os sinais e sintomas de todos os membros da tua família, né? E na mínima dúvida, procurar a ajuda do psiquiatra, do psicólogo, para poder começar a fazer essa prevenção. É esse o assunto. Essa pergunta você faz também, então, como médico? Com certeza. É mesmo? O tempo todo, é a primeira coisa. Olha que interessante. É a mesma régua para medir isso, né? O Tito está perguntando se ele está perguntando se esse tipo de atendimento psiquiátrico, como é que é esse atendimento no SUS, no Paraná? Se a pessoa encontra profissionais para atender em todas as regiões do estado, como presidente da associação, pode dar para a gente esse panorama? Qual é hoje a busca de quem não tem condições de ter um plano de saúde ou de ir a um médico particular, de ter esse atendimento gratuito do psiquiatra? Mas eu vou aproveitar, sempre vou aproveitando na carona da Roberta, assim, eu fico imaginando o estado. Como eu fui deputado federal, candidato a senador, diretor do Detran, eu tenho uma capacidade de ver o estado. E às vezes a gente está na capital, a gente não sabe o que é o Paraná. Como é que faz? Eu fico imaginando uma cidade com menos de 10 mil habitantes. Uma cidade de 3 mil habitantes, né? Aí cada vez está... Quanto menor é a cidade, eu fico, mas quem que ele vai procurar? Qual que é a primeira porta que uma pessoa que está se sentindo mal procura numa cidade pequena? E se essa cidade tem capacidade de entendê-lo? SUS, né? SUS. É o SUS. Veja, a questão de você buscar um atendimento psiquiátrico e ter esse atendimento psiquiátrico é muito ampla e muito difícil de se mensurar. O Brasil como um todo e o Paraná também são insuficientes em número de leitos hospitalares para casos graves, né, de depressão, tentativas de suicídio, que nós precisamos como qualquer outra doença. Você está infartando, você vai ficar em casa? Não, você vai para uma UTI ser monitorizado. É a mesma coisa, nós precisamos de leitos hospitalares para internação de casos graves, né? Nós temos insuficiência no Brasil e no Paraná em todas as áreas, tanto na área de ter o psiquiatra à disposição do SUS, ter a psicologia à disposição do SUS. Uma coisa que nós temos que entender, e eu que defendo a psiquiatria e defendo o psiquiatra, é que o psiquiatra brasileiro, assim como o psicólogo, são um dos melhores do mundo. Nós somos considerados os melhores do mundo. E o brasileiro ainda é nato, né? Porque o brasileiro tem essa coisa de saber entender, de querer buscar, de ter essa curiosidade. Então os psiquiatras brasileiros, eles são procurados pelo mundo inteiro, né? Eu tenho vários pacientes que vêm de fora. Muitos, a gente com atendimento online, então, tem atendido o mundo inteiro. Por quê? Porque nós somos bons no que nós fazemos. Mas a nível privado, gente. A nível privado. E por que que no nível público nós não temos a mesma qualidade? Entende? Então nós temos que ter políticas públicas claras, aumento dessa demanda, quer dizer, de colocar à disposição da população o psiquiatra e o psicólogo, e aí sim nós vamos ter um movimento de melhora, com certeza. Mas é insuficiente. Tanto o número de leitos para internação, como também de consultas com a psiquiatria, com consultas com o psicólogo, ou melhor, até o olhar do gestor. E aí vai o puxão de orelha que eu quero dar em 399 prefeitos por aí. Olha adequadamente para a tua população. Pensa nisso, começa a fazer essa prevenção. Você só vai se dar conta quando você perder alguém da tua família, ou quando você deprimir. Aí você vai ver o quanto que é importante você ter aí a atenção do psicólogo, principalmente na rede pública. O início, a porta de entrada tem que ser o psicólogo, porque ele vai triar e vai dizer, bom, esse aqui é um caso que precisa do psiquiatra urgente, esse aqui pode esperar um pouquinho, esse aqui não precisa, esse aqui vai resolver com a terapia. Ponto, é isso. Iniciar por aí, mas o olhar do gestor é fundamental. Às vezes tiver é como fosse assim, Curitiba tem aqui o evangélico para os queimados, né? Ou aquele outro lá, aranha marrom. Porque eu fico imaginando assim, é isso que eu digo assim, eu fico imaginando que o papel, a bandeira da Associação Paranaense de Psiquiatra deve ser essa. A bandeira deve ser essa, né? Com certeza, a defesa do portador de doenças mentais é a nossa bandeira e a defesa da psiquiatria. Essa é a bandeira. O psiquiatra ele tem que ser visto, como nós falamos de tabu, quebra desse estigma. Poxa, nós não somos prescritores de remédio. Nós somos médicos que estudamos muito para poder ajudar a tua cabeça a melhorar. Mas vocês têm que... Eu acho que o trabalho de vocês, estou aqui chutando como ex-deputado, é tentar, o Paraná devia ter um plano estadual de diagnóstico, ou um plano municipal. Pode ser que tem que pegar uma região, pegar... diretrizes, ou a Múvia, o Vale do Ivaí ali, a Pucarana região, Faxinal, Ivaiporã. Cada cidade, assim, é como fosse os caras têm aí. Hoje tem consórcio de lixo, nem que pega 4, 5 cidades, se cotiza e fala, nós vamos ter um centro
psiquiátrico aqui, ó. Até existe. É? Até existe pontos específicos. Você pega a região de Apucarana lá, nós temos os pontos específicos onde tem esses CAPs, né? Mas a demanda é muito grande. A triagem é errada. Muitas vezes você que está precisando, você não chega. E nós temos que entender que, ao contrário das outras doenças, o paciente psiquiátrico que está precisando de ajuda, ele se esconde. Então é por isso que nós precisamos fazer esse movimento com a sociedade, para cada um estar de olho no seu amigo, no seu familiar, cutucando daqui e percebendo esses sintomas claros que podem levar a pessoa a quadros depressivos, a quadros de distúrbios de humor e, consequentemente, ao suicídio. São 8h09, a gente tem muitas participações com diferentes dramas e eu vou colocar 2 extremos aqui para o doutor comentar. O Luiz Antônio nos escreveu para falar sobre a dificuldade, às vezes, de convencer as pessoas que a ir conversar com o psiquiatra, né? Pessoas que claramente estão com problema de saúde mental e se recusam ao médico, então esse é um desafio. E tem participação, por exemplo, aqui da Adriana, que diz que sofre com depressão, só que tem médico que, como eu sou difícil, nem me olhava enquanto eu falava. Então, a dificuldade de se identificar com o médico e de receber aquele acolhimento. E aí tem um relato de um ouvinte aqui, bem extenso, mas muito, muito importante, falando de uma jornada de 18 anos atrás do tratamento. Então, teve psiquiatra lá atrás, começou a tomar medicação, só que engravidou durante o tratamento e a reação do médico foi muito ruim, porque ela não poderia ter engravidado enquanto estava no tratamento. E aí foi a vários médicos, disse que nesse processo tentou suicídio algumas vezes, o marido sempre falando que era frescura, então assim, uma verdadeira jornada. Hoje ela está em tratamento, passou por médicos maravilhosos que depois saíram do plano de saúde, não conseguiu continuar, então assim, primeiro, o paciente... Essa é a história real. Essa é a história real. Então, é às vezes a pessoa precisa e quer e não consegue fazer o tratamento. Isso muitas vezes, Roberta, não trazem para o rádio, ninguém fala sobre isso. É uma paciente que está há 18 anos buscando ajuda. E nós temos doenças na literatura que relatam que quando você se deparar com um quadro tal, vamos falar sobre depressão bipolar, que é diferente da depressão normal. Você tem um paciente que já passou por no mínimo 3, 4, 5 psiquiatras e que é uma doença que iniciou lá nos 16, 17 anos e você vai descobrir 10 anos depois. Entendeu? Então ela veio insistindo, passou por vários diagnósticos, ela tinha pequenas melhoras e pioras, né? Engravidou, tal. Mas o importante é isso já é histórico, né? São doenças que ocasionam mesmo. E esse é o relato do ser humano, esse é o relato do dia a dia da população. Eu estou aí há 10 anos procurando atenção, eu me deparo com isso todos os dias dentro do consultório. Eu não sabia que tinha coisa de 10, 15 anos. Isso é um relato interessante. São 18 anos tentando tratar a depressão, né? E tem a Olinda que escreveu pra gente aqui no Face, falando que o que fazer no caso da pessoa que trata a depressão há anos e não melhora. E daí ela dizendo, inclusive, que tem casos de suicídio na família. Isso é comum também, né? Muito. E aí vem muito a questão de que o paciente, né, coloca toda a obrigação em cima do médico. Então nós temos que dividir essas partes aqui. Peraí. O que é teu e o que é meu. É isso que eu deixo bem claro para o meu paciente. Não adianta eu estudar, eu fazer congresso, tentar fazer o melhor por você, te passar o remédio que você decide hoje eu não vou tomar e pronto, acabou. E aí eu vou tomar amanhã, etc. Então tem a conduta da responsabilidade. Então eu sempre divido com o meu paciente a responsabilidade. Você precisa fazer isso. Você pode fazer isso? Vou fazer. Se você não fizer, é você que está errando, não sou eu. Entendeu? É óbvio que a minha responsabilidade é encontrar a dose correta, o remédio correto e eu vou atrás disso. Mas muitas vezes o paciente inicia o tratamento, não dá sequência, paralisa a medicação no final de semana para tomar uma cervejinha, ele não faz o exercício físico que a gente pede. Só nas férias? Só nas férias, né? Eu posso comer de tudo, eu vou dormir mais do que eu preciso. Ou seja, a gente tem um caminho. E não é só medicação. A psiquiatria vai bater no exercício físico, na terapia com o psicólogo, com a medicação, é uma das armas que nós temos contra essas doenças. A psicoterapia é fundamental, né, para quem está tratando depressão. Conduta, né? de responsabilidade? Exato. Que chique. Eu acho que é isso. Mas sabe como é que é? Eu vou na psicóloga, aí fico lá 1 hora, 2 horas, mas eu saio com lição de casa. Eu me impus lição de casa. Falei, não, então é por aqui. Então, para quem está me ouvindo, a psicologia traz. A psicologia, junto com a psiquiatria, elas não te dão a solução, mas elas te dão um tacape, aí daqui a pouco sai com um pedaço você sai com uma lâmpada, aí você tem um bisturi, sai cheio de instrumento, como você falou, o que eu vou fazer com isso? E no caminhar do dia, o que eu faço com isso agora?
Assim, você que tem que procurar a tua solução. Eu sempre digo, para mim, a psicologia é uma dicotomia. Você está parado ali. Tem uma estrada para a direita e para a esquerda. E agora? Faça o quê? Exatamente. E ali você não pode ficar muito tempo, porque ali você pode descansar, tomar água, fala com o Júlio, toma um café com o Kleber e se arranca. Porque se ficar ali, você fica medíocre. Daqui a pouco você, ai meu Deus, o que eu faço? Você fica um bocó, né? Então é interessante que depois que você sai. Mas eu, particularmente, saio da psicologia, sempre saio com um passo a mais. Falei, cara, não tinha visto isso. Tem Então, que ter tarefa, tem que ter um plano, né? mas eu já tive isso 10 anos atrás, eu já tinha esse problema. O problema tá em mim, não tá no outro, então. E você sai com uma lição de casa para outra sessão 7 dias depois. Eu, particularmente, escrevo o que eu pensei esses 7 dias. Aí sento hoje e falo, ó, daí, vamos conversar. E busca Onde um que a estilo gente de parou? vida, né? Exato. Um estilo de vida que te favoreça, né? Então, praticando esportes, toma sol, Exatamente. se alimenta bem, isso também é importante. Não são coisas semelhantes, mas eu acho que vale a comparação, né? Uma vez eu busquei remédio psiquiátrico para parar de fumar. E realmente me ajudou. Mas uma fala que foi muito importante para mim é assim, o remédio, ele é só uma muleta. Exato. Ele vai diminuir o teu desespero sem o cigarro, o teu sintoma químico, a tua ansiedade. Mas não adianta achar que o remédio vai fazer você parar de fumar. Quem para de fumar é o fumante e não o remédio. E Ela Exatamente parou com o remédio, continua com o cigarro. Não. Mas Parei imagine, de fumar, Roberta. parei de fumar, nunca Engraçado, mais fumei. você sabe que eu não sabia que existia isso que você está falando. Que pode ter um remedinho que é uma muleta para depois tomar a atitude de parar de Com fumar. certeza. Sim, com ele te certeza. ajuda. E é isso mesmo, é a muleta que ela colocou. Então você tá ali, né, pós-cirúrgico, você já tá bom, operou os 2 joelhos e você já foi liberado. Médico, caminhe, vamos. Só que eu tenho trauma, eu tenho medo, eu não quero pôr o pé no chão. Eu preciso de uma muleta para começar a dar esses primeiros passos. Esse é o medicamento. Então eu vou perdendo o medo conforme eu for andando com legal. essa muleta, até o ponto de eu soltar uma, até o ponto de eu botar um pé no chão com um pouco mais de força e soltar a outra. Então, são complementos, não é a medicação que vai salvar a tua vida. É você quem vai salvar a tua vida. É você quem vai buscar melhorar quando você se sentir mal. Então, lembre-se disso, os teus sintomas são: eu tô triste, eu tô chateado, eu não consigo, e isso permanece ao longo da semana. Não é um dia de tristeza, 2 dias, são 7 dias ininterruptos. Eu tô há 7 dias ruim, angustiado, inquieto, aflito, não tô dormindo bem, eu tô cheio de problemas, eu tô vendo problema em tudo, até onde não existe. Então é o momento de eu procurar quem? O profissional da área da saúde mental, porque esse cérebro precisa ser avaliado. Então eu vou procurar o psicólogo, eu vou procurar o psiquiatra, eu vou procurar os especialistas nessas áreas, pelo menos para dizer para mim se eu tô bem. É a mesma coisa de eu estar todo dia com aquela dorzinha no peito e eu for deixando, vai aumentar. Por que eu vou no cardiologia, eu vou fazer um eletrocardiograma? Para eu ter essa certeza que essa dorzinha é passageira e não é nada grave. É assim que a gente deve visualizar. O brasileiro precisa entender isso, né? No mundo, as pessoas já buscam muito mais, com mais facilidade, a quebra desse tabu pelo profissional da área da saúde. Agora, aqui no Brasil, nós precisamos. E esse espaço, por isso que eu falo da Rádio T, esse espaço que a Rádio T dá para nós é de extrema relevância. Porque hoje, Marcelo, Roberta, Marquinhos, com certeza nós salvamos vidas. Porque alguém que nos ouviu vai procurar ajuda. Doutor, o que dizer para a pessoa que está fazendo o tratamento, que já tomou vários medicamentos diferentes e que não tem resultado, a respeito do que a gente lê, o Marcelo já trouxe inclusive aqui, que é a depressão refratária. Aqui, a química do remédio não consegue tirar a pessoa daquele quadro. Isso existe? Existe depressão que não tem cura? Existe. Não é que não tem cura. Eu acho que não existe a depressão refratária, que ela vai se basear em medicamentos que muitas vezes dão para ela uma pequena melhora, mas o quadro volta, né? Então isso que tem que ter, esse diálogo com o seu profissional, para poder ter esse entendimento. Eu já tomei 10 tipos de remédio, eu já tomei 5 tipos de remédio e não estou tendo resposta. Mas eu fiz todo esse caminho. Eu tomei o remédio certo, eu dormi na hora certa, eu fiz exercício físico, eu fui na psicoterapia, ou seja, eu procurei outras formas de melhorar e não melhorei, aí sim, essa conversa com o teu psiquiatra vai ser, porque hoje a gente tem outros tratamentos para depressão refratária, né? Nós temos hoje aí uma série, um arsenal, se a gente for falar aqui, a gente vai tomar o programa inteiro, mas nós temos um arsenal, fora a medicação via oral, que a gente utiliza para esses casos de depressão refratária. Então não existe depressão sem cura, existem tratamentos diferentes para quem não reage ao medicamento, né? É isso? Aí eu vou falar como o Júlio, e eu sempre falo isso para o meu paciente, eu sou tão fiel a Deus, eu acredito tanto nele, eu acredito tanto na bondade divina, que se eu me esforço eu consigo,
E eu vejo isso no dia a dia, que eu digo assim, eu acho que tudo tem cura. Tudo tem cura. Depende do ponto de vista, mas eu acho que tudo tem cura. Deixa antes de acabar, falar que a gente aprendeu aqui. Olha essa aqui, ó. A gente já sabe de cor, né? A gente faz lição de casa aqui também, né? Que o sono é o maestro do humor. Ô, Kleber, essa é a palavra típica do Dr. No cartão Kleber. dele tá escrito isso, Com mas ele certeza. aprendeu outra pra nós. Você é dono do que cala e escravo do que fala. Exato. Isso aqui é mais coisa de dizer que palavras são como flechas, depois que vão, não voltam. E essa aqui foi de arrebentar. Essa aqui o cara entende, mas não entende. A criança vê o pai, Júlio, através dos olhos da mãe. Essa é boa. Interessante. Não, Ele estava falando, né, sobre... Profundo. Sobre amamentar, é a Sim. mãe que fala, teu pai é bom, teu pai é aquilo, teu pai é um cachaceiro, teu pai... A criança começa a ter a imagem do pai pelo que a mãe fala, e às vezes o pai nem é assim. E se nós for abordar essa questão das crianças, isso muito é relevante, né? Eu, por exemplo, não atendo crianças, eu atendo uma faixa etária de adulto. E quando a mãe chega lá com a criança, etc., eu peço para guardar lá fora, e muitas vezes a minha assistente tem que ficar tomando conta da criança de 4, 5, 6 aninhos, e ela pergunta, mas por que ela não pode entrar aqui? Eu digo, tá vendo? Esse é o problema da sociedade. Ninguém tá vendo. Mas hoje você e o teu esposo falam sobre economia, sobre financeira, sobre desordem, sobre o vizinho, falam mal de todo, na frente das crianças. Aí depois o tio chega em casa e o teu baixinho não quer dar um abraço no tio e você não sabe por quê. É porque ele escutou a semana passada você falando que o tio tinha ligado para ciclano, que o tio é um chato, que isso e aquilo. Porque para você é natural passar. Você fala e esquece. E as crianças não. Então você que está nos ouvindo, você tem que ter esse cuidado. Você que tem criança em casa, não vai falar. Eu já vi relatos de pacientes que me falaram assim, a minha criança está depressiva, doutor. Por quê? Porque ela estava preocupada. Levei no psicólogo e descobri com o quê? Porque nós não íamos ter dinheiro para pagar o aluguel no final do mês. Puxa Por quê? vida. Porque eu me queixei dentro do carro, irritada, que o boleto do aluguel tinha vencido e como é que eu ia fazer para pagar Meu esse Deus, boleto? como é que a criança escuta? E a criança capta, ela é uma antena parabólica, gente. Então você que tem criança em casa, cuidado. Criança tem o seu lugar, tem o seu momento e a sua conversa. Que dica boa. Muito boa mesmo. São 8h20, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada pela sua participação. A entrevista vai ficar lá no YouTube para quem quiser assistir novamente. Até a próxima. Prazer enorme. Muito obrigado. Abraço. Esse é o Dr. Júlio César Nogueira Dutra, presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. Encerramos por aqui. Amanhã às 7h25 estaremos de volta. Até amanhã.